Você sintoniza ZYU 563, Rádio Esperança FM 92,7 MHz, a pioneira do interior sergipano, transmitindo música e informação. Estância Sergipe, Brasil. De Jesus. Na memória do craque do passado de hoje, Bimbinho, o pescador bom de bola. No passado, sobreviver somente jogando bola era espaço para poucos. Quem não tivesse uma profissão ou um trabalho para ganhar o pão, se fosse depender de jogar bola, ficaria distante da sobrevivência. Aqueles que sabiam conciliar o jogo de futebol com a labuta diária não ficavam desamparados do seu sustento. A memória do craque do passado desta quarta-feira relata com satisfação a vida esportiva do craque Aguinaldo dos Santos, mais conhecido como Bimbinho. Ele nasceu na cidade de Estância no dia 22 de fevereiro de 1952. Bimbinho sempre teve até hoje o bairro Porto da Areia como seu paraíso de vida, de onde foi gerado pela união matrimonial de José Ferreira Lima e Otaviana Rodrigues, seus queridos e saudosos pais. Bimbinho nos conta que esse seu apelido foi gerado na infância pelos próprios colegas que gostavam de jogar bola com ele, num terreno conhecido como Campinho da Lagoa, no mesmo Porto da Areia. Hoje, no local, existe o Colégio Estadual Gilberto Amado. Com a memória ainda fresca, aos 71 anos de idade, Bimbinho consegue lembrar de alguns nomes de amigos de infância, como Luciano, apelidado de Abu, que jogou pelo Santa Cruz Esporte Clube, e de Cessé, que atuou pelo Estanciano Esporte Clube. Antes de virar jogador de futebol profissional, Bimbinho, como ele mesmo disse, brincou de bola em diversas equipes amadoras de Estância e de outras cidades sergipanas. Jogou pelo Atlético Clube Bonfim, que à época era presidido por Raimundo Miguel Mundinho, pai do também jogador Valmir Miguel. Mundinho também atuava como técnico do Bonfim. No antigo Parque Velho, depois Praça 24 de Outubro, e atualmente Praça Orlando Gomes, Bimbinho disse que jogava bola num time que foi criado pelos jovens que frequentavam essa localidade. Lembrou que Raimundinho, Mirô e Luiz, garotos que frequentavam esse parque. Abre aspas, o Parque Velho era cheio de pés de oitis e a gente saía driblando também essas árvores, disse Bimbinho. Também jogou em times de Indiaroba, Santa Luzia do Itanhi, Umbaúba e até Boquim. Abre aspas, o dono de um time de Boquim vinha me pegar no sábado para eu jogar no domingo. Fecha aspas, contou Bimbinho. Aos 17 anos de idade, Bimbinho foi convidado por Martinho para jogar no Juvenil do Estanciano. Muito habilidoso, por lá ele passou pouco tempo, porque foi logo chamado para atuar pelo time titular. Bimbinho jogava como meia-direita. Abre aspas, fazia o terceiro homem, fecha aspas, disse o próprio Bimbinho. Assim que Martinho deixou de ser técnico do Juvenil do Estanciano para criar um time por nome de Cruz Vermelha, o senhor Aloysio Baé passou a comandar o Juvenil do Estanciano e João Soldado o titular. Quando terminou de servir ao tiro de guerra 06013, que funcionava numa casa localizada na Rua Nova e que tinha como instrutor o sargento Paulo,
Bimbinho foi de fato e de direito ser jogador profissional do Estanciano Esporte Clube. O presidente era José Paulo de Araújo e o seu vice-presidente era José Francisco Nascimento. Bimbinho recorda de um jogo pela tarde no campo do Estanciano diante do Sergipe. O campeonato já estava no meio. Essa partida até hoje está na memória. Ele conta que essa partida aconteceu no campo do Estanciano, localizado na rua Boa Viagem. Segundo, o campo estava lotado, conta Bimbinho. As arquibancadas estreitinhas, mas não se via espaço sobrando nelas. O Estanciano estava ganhando pelo placar de 2-0 para o Sergipe, mas depois o Sergipe virou e ganhou o jogo por 3-2, recordou Bimbinho. O goleiro do Estanciano chamava-se Dimas. Segundo Bimbinho, o último gol que o Estanciano levou foi da grande área, marcado de bicicleta pelo atacante Carlinhos. Ele conta, depois do jogo, os torcedores vaiaram o goleiro. Inclusive Dr. Roberto Bahia, que integrava a diretoria do Estanciano, quis engrossar com Dimas pela fraqueza que ele cometeu, relatou Bimbinho. O craque Bimbinho faz voltar à memória que o técnico Durvalino, experiente e talentoso profissional, tinha deixado o comando do Estanciano para Dimas assumir. Revivendo o jogo do Estanciano contra o Vasco de Aracaju no Batistão, Bimbinho destaca a vitória do Canarinho do Piauitinga por 3-1. 2 gols foram marcados por Moscou e o terceiro por ele. Jogando por mais de 15 anos pelo Estanciano, Bimbinho disse que nunca ganhou um salário. Eu só recebia um bicho, dinheiro, quando o time ganhava um jogo. Enquanto que os jogadores que eram de fora recebiam, mas a gente era somente a prata da casa, lembrou Bimbinho. Bimbinho possui 7 irmãos, é viúvo do primeiro casamento, pai de 7 filhos, reside atualmente no Alto da Conceição, no bairro Porto da Areia, aqui na cidade de Estância. Meus amigos e minhas amigas, aí foi a memória do craque do passado com o craque Bimbinho, o pescador bom de bola. Você sintoniza ZYU 563, Rádio Esperança FM 92,7 MHz, a pioneira do interior sergipano, transmitindo música e informação. Estância Sergipe, Brasil.